Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Maia, eu sou professor aí das disciplinas de estágio supervisionado. Queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a questão do termo de compromisso de estágio, né? Falar um pouco sobre a importância desse documento, dar dicas, né, sobre a questão do preenchimento, aí auxiliar vocês no preenchimento desse documento, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa entender que é esse documento e qual é a importância, né? Então, o termo de compromisso de estágio, ele é um documento que estabelecido por lei federal, né, que a gente conhece a Lei 11.788 de setembro de 2008, também conhecida como a Lei de Estágio, né? E esse termo de compromisso de estágio, ele é um acordo, né, celebrado aí entre o estagiário, a empresa, a parte concedente, né, do estágio, que no nosso caso é a escola, e a instituição de ensino, que no caso aí é a Faculdade Unileia, tá? Esse documento ele vai estabelecer uma série de informações, né, sobre a questão da carga horária do estágio, né, sobre a questão dos direitos e deveres do estagiário, da empresa e da faculdade, tá? Esse documento ele precisa ser, né, devidamente preenchido, precisa ser assinado por 3 partes, pelo estudante, né, o estagiário, pela unidade concedente, e no nosso caso é a escola aonde a gente vai realizar o estágio, onde você vai realizar o estágio, e a instituição de ensino, no caso a faculdade, tá. Então esse documento, ele é um documento importantíssimo, né, e a gente só vai conseguir iniciar as atividades de estágio na escola após a assinatura do TCE, pelas 3 partes, né, pela faculdade, pelo estagiário, o aluno e pela escola, tá. Então, não é possível, tá, iniciar as atividades de estágio no campo de estágio na escola antes da assinatura desse documento, porque isso pode gerar uma série de complicações para o estudante e para a unidade escolar aonde ele está realizando o estágio, tá. Agora que a gente já entendeu, né, a importância desse documento, eu queria dar algumas orientações, né, sobre o termo de compromisso de estágio, porque em algumas, secretarias de educação, né, elas têm o seu próprio termo de estágio, tá. E aí a gente vai ter que usar o termo de estágio, né, da Secretaria de Educação, que é no caso, né, um dos exemplos, uma das situações é o TCE das escolas da prefeitura do Rio de Janeiro, né, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, ela possui o seu próprio termo de compromisso de estágio, e a gente precisa utilizar esse termo, tá. Então, como é que acontece? Os alunos que vão estagiar nas escolas municipais, né, do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, né, eles precisam comparecer à coordenadoria regional de ensino, né, mais próxima aí da sua residência, né, então você vai procurar a CRE mais próxima da sua residência, para que você possa aí retirar o termo de compromisso de estágio da prefeitura e também saber quais são as listas de documentos aí necessários para que você possa iniciar as atividades de estágio na escola. De posse desse documento, desse termo de compromisso de estágio da prefeitura, você vai preencher com as informações referentes ao estudante, né, então tem lá 2 campos, né, logo no início do documento vai ter lá, né, informações para você completar, né, sobre as suas informações, os seus dados pessoais, né, documentos, qual é o curso que você faz, qual é o período. Também tem uma informação lá no primeiro logo no primeiro parágrafo, né, do documento, qual é o a pessoa responsável pelo estágio na faculdade, no caso vocês vão colocar o meu nome, né, Fábio Maia de Souza, tá. Depois que vocês preencherem essas informações, vocês vão converter, escanear esse documento, converter em PDF e abrir uma ocorrência no serviço de atenção ao aluno, tá? Vai anexar esse arquivo em PDF importante, tá? Ao converter o documento em PDF,
né, todas as páginas do TCE precisam estar em um único documento, em um único arquivo. Não dá para enviar, né, as páginas em separados, né. Então, por exemplo, lá tem 4 páginas, não pode escanear cada página em separado e mandar em arquivo separado. Você tem que anexar, né, ao converter o documento em PDF, todas as páginas precisam estar no mesmo arquivo, tá? Precisam estar presentes no mesmo arquivo. Depois que você, né, tiver esse documento em PDF, você vai converter, vai abrir a ocorrência, vai anexar esse documento, né, o arquivo em PDF com todas as páginas do TCE, para solicitar a assinatura da faculdade, né? O núcleo de estágio vai assinar esse, vai receber essa ocorrência, vai conferir todas as informações, né, e vai assinar o documento e vai retornar esse documento para você pela própria ocorrência, tá? A assinatura, ela é digital, tá? Então aí você vai receber o documento com a assinatura da faculdade de forma digital. E aí, você, ao receber esse documento, né, de retorno com a assinatura da faculdade, você vai fazer o download do arquivo, tá? E vai comparecer, vai retornar a CRE, né, com o termo de compromisso de estágio para entregar aí o TCE, né, o TCE e todos os outros documentos aí que a secretaria vai te solicitar. E depois que ela receber, né, que você entregar esse documento na CRE, a CRE vai definir aí qual é a escola que você vai realizar o seu estágio, ok? Então, essa é a rotina para aqueles alunos que vão estagiar na Secretaria Municipal de Educação, né, nas escolas da Prefeitura do Rio de Janeiro. Caso você vá estagiar, nas escolas públicas do Distrito Federal, nas escolas da rede pública do DF, né, existe um outro procedimento, tá. Então aí, atenção à galera que vai estagiar na rede pública de ensino do DF. Você vai abrir uma ocorrência no serviço de atenção ao aluno e vai solicitar o TCE, tá, e o FIA, tá? FIAE, tá? Que é o formulário de indicação do estagiário, tá? Então você vai solicitar à faculdade, vai abrir uma ocorrência no serviço de atenção ao aluno e vai solicitar à faculdade o TCE e o FIAE, o FIA, tá? Depois que você, né, a faculdade vai te retornar esse documento por ocorrência, né, você vai fazer o download para o seu computador, vai imprimir 4 cópias do TCE, que já vai estar preenchido, assinado pela faculdade, e 2 cópias do FIA. Tá? De posse desses documentos impressos e do seu documento de identificação, o seu RG, a sua carteira de motorista, você vai comparecer a uma regional de ensino mais próxima da sua residência, vai entregar os documentos, né? E essa regional vai indicar a você, né, qual a escola onde você vai realizar o seu estágio. Então, né, novamente, reforçando aí que esse é o procedimento para quem vai, estagiar nas escolas públicas, né, do DF. Aí vocês devem estar se perguntando: "Pô, Fábio, mas eu não vou estagiar nem nas escolas do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, nem do DF. Então, como eu vou proceder, né?" Então, se você vai estagiar em escolas privadas e em escolas de outras secretarias de educação, né, você vai ter um outro procedimento, tá. Então vamos lá, agora é para a galera que vai estagiar em escola privada ou vai estagiar em escolas de rede pública de outras cidades, né, de outros municípios, tá? O que que acontece? Se a escola privada ou a secretaria de educação, né, tiver o seu termo de compromisso de estágio próprio, você vai utilizar o termo de compromisso de estágio da escola ou da secretaria de educação, porque eles têm o documento próprio deles, né. Agora, se
a escola privada nem a Secretaria de Educação tem um termo de compromisso de estágio, você vai usar o termo de compromisso de estágio da faculdade. E aí, como é o passo a passo para você, né, poder aí obter esse termo de compromisso de estágio? Você vai lá na disciplina de estágio, vai clicar no item material complementar, vai fazer o download do arquivo referente ao termo de compromisso de estágio, o TCE, tá? Você vai fazer o preenchimento desse documento, né, com as informações sobre o estudante, sobre as suas informações, sobre a escola onde você vai realizar o estágio, que é a unidade concedente, o período de realização do estágio, a carga horária, o nome e cargo do professor responsável pelo estágio na escola. E depois que você fizer esse preenchimento, né, você vai imprimir o documento e vai coletar, né, você vai assinar o documento e vai pegar esse TCE, vai levar na escola para a escola assinar, né. Então preencheu as informações, imprimiu, né, você assina o documento, leva para a escola fazer a assinatura desse documento também, tá. Então, depois que o documento estiver preenchido com a assinatura sua e da escola, você vai escanear o documento, vai converter ele em PDF, tá. Importante, todas as páginas do termo de compromisso de estágio precisam estar no mesmo arquivo em PDF. Não pode mandar uma página separada da outra. Você tem que juntar todas as páginas num único arquivo em PDF, né? E aí você vai abrir uma ocorrência no serviço de atenção ao aluno, anexando esse documento, para que o núcleo de estágio possa fazer a assinatura. O núcleo de estágio vai confirmar e vai conferir todas as informações, vai fazer a assinatura digital e vai encaminhar o documento para você de novo, né, retornar o documento para você assinado pela ocorrência que você abriu, tá. Você vai fazer o download desse arquivo, uma cópia desse arquivo vai ficar com você, uma cópia vai ser entregue na escola onde você está realizando o estágio, e a terceira cópia do documento vai ser postado lá no item atividade 1 da disciplina de estágio, ok? Então esse é o procedimento para que aqueles que não vão estagiar nas escolas da prefeitura do Rio de Janeiro e nas escolas do Distrito Federal, né. Então que também, né, e aí lembrando, se a escola tiver, né, o seu próprio termo de compromisso de estágio ou a secretaria ter o seu próprio termo de compromisso de estágio, você vai usar o documento fornecido por eles. Caso não tenha, você vai usar o termo de compromisso de estágio fornecido pela faculdade. Eu queria também, né, depois dessas explicações, dessas diferenças aí, né, que são importantes, né, para que a gente possa agilizar a assinatura do termo de compromisso de estágio, você adentrar aí, né, no campo de estágio, né, lembrando que você só pode estagiar depois que o termo de compromisso de estágio estiver assinado pelas 3 partes, né, escola, aluno e faculdade, eu gostaria de apresentar aqui umas orientações importantes, né. Primeiro, né, a lei de estágio, ela determina que você só pode, né, realizar no máximo 6 horas diárias de estágio, né. Então você pode, no máximo, estagiar 6 horas, né. "Ah, Fábio, eu posso estagiar 1 hora?" Pode, 1 hora diária, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5, até 6. O máximo é 6, tá. É uma outra coisa, o estágio ele ocorre de segunda a sexta, né, então você vai poder estagiar aí 5 dias por semana, totalizando aí, tá errado aqui no PowerPoint, né, mas, totalizando 30 horas semanais. Aqui tá 3 horas semanais, tá errado, né, é 30 horas semanais, ok? Outra informação importante, a data de início do estágio, ela não pode ser anterior à assinatura do termo de compromisso, né, pela assinatura pelas 3 partes, escola, aluno e faculdade, né. Então você só pode iniciar o estágio, né, em data posterior à assinatura, não pode ser anterior, tá.
como é que eu calculo, né, os dias, né, os dias necessários, né, para eu completar a minha carga horária, né. Tem uma formulazinha. Você vai pegar o número de horas que você vai realizar, né, na escola, num dia de estágio. Então, eu vou poder estagiar 5 horas, né, por dia de estágio. Então vou pegar lá 5 horas, né, vou pegar a carga horária do meu estágio, da disciplina de estágio. Então, por exemplo, 200 horas, né, e aí eu vou dividir 200 por 5. 200 é a carga horária total, vou dividir por 5, que é a quantidade de horas que eu posso fazer por dia. Então o resultado aí vai ser 40 dias, né. E aí você vai ver no calendário até quando, né, soma lá, né, vai contabilizando os dias no calendário até atingir 40 dias. É importante ter cuidado aí com, final de semana, com feriado, que não pode ser contabilizado, né. Então aí você vai marcar a quantidade de dias, ok? Então é isso, assim, essas orientações que são mais importantes, né. Lembrando aqui, né, que a gente tem uma questão aqui, né, que, você só pode fazer no PowerPoint está dizendo 3 horas, mas está errado, por semana você pode fazer no máximo 30 horas, tá? Importante finalizar, reforçar essa informação. Ok, gente, e agora eu quero, né, também, mostrar para vocês, né, como preencher o TCE da faculdade, né. Aqueles que vão usar o TCE da faculdade, eu queria compartilhar aí algumas dicas, né, de fazer o passo a passo aí do preenchimento, explicar o preenchimento do termo de compromisso de estágio. Vamos lá? Vou compartilhar aqui o documento para a gente poder preencher, tá. Então, acredito que vocês já estejam aí, né, visualizando o termo de compromisso de estágio, tá. Então vamos lá, gente. Então esse é o documento que você vai fazer o download lá no item material complementar da disciplina de estágio. Então, a primeiro campo aqui que você vai preencher é as informações relacionadas à escola, que é a unidade concedente, tá. Então, você vai botar o nome, a razão social da escola, o nome fantasia, o endereço da escola, o bairro, cidade, né, o F, né, o estado, o CEP, o e-mail da faculdade, o telefone, o CNPJ, né. E aqui, ó, você vai colocar o nome da pessoa, né. Então, ó, representada pela autoridade competente, você vai colocar o nome da pessoa, né, responsável pela escola, que vai fazer a assinatura do seu termo de compromisso de estágio, tá. Em seguida, você vai preencher com as suas informações, né. Você vai colocar o seu nome completo, o seu endereço, CPF não, desculpa, CEP, o bairro, a cidade, o estado, né. E aí aqui, ó, o aluno regularmente matriculado no o período que você está realizando no curso, né. Então você tem que olhar lá no portal do aluno para identificar qual é o seu período e o nome do seu curso: licenciatura em pedagogia, licenciatura em história, formação pedagógica em letras, formação pedagógica em história, segunda licenciatura em pedagogia, complementação pedagógica, o nome do seu curso, tá. Então essas são as informações principais. Em seguida, você vai vir aqui na cláusula 2.
E na cláusula 2, você vai informar aí a carga horária do estágio, né, a quantidade de horas que você vai fazer. Lembrando que, né, você pode fazer no máximo por dia 6 horas. Então você vai colocar aí o seu horário, né, de entrada e saída, né? Então, de 8 a meio-dia, de 9 a 1, de 13 às 17, dependendo da quantidade de horas que você vai fazer. E aqui você vai preencher o número de horas, né, que tem que ser no máximo 6 horas, tá? Então, na letra A. Depois você vai vir aqui na letra C e você vai dizer aí o dia de início do seu estágio e a data de término, né. Para isso você vai precisar fazer aquele cálculo que eu já falei, né. A carga horária total do meu estágio é de 200 horas, né, então eu vou pegar e eu só posso estagiar, né, 4 horas por dia. Então eu vou pegar 200, né, horas dividido por 4 e aí vai ter lá 50 dias, né. E aí eu vou contar no calendário para saber, né, a partir da data que eu inicio a atividade de estágio, vou contabilizar para chegar a esses 50 dias, e aí eu vou excluir, né, final de semana e vou excluir feriados. A gente precisa estar atento a isso, tá? Beleza, né? Um outro ponto aqui que já está preenchido é a cláusula 4 com o número da apólice de seguro, né? Todo estagiário, né, ele precisa ter uma apólice de seguro, no caso do estágio obrigatório, né, e essa apólice é fornecida pela própria faculdade. Então vocês não vão se preocupar com isso. Aqui na cláusula 6, eu vou dar destaque à letra C, tá, que são as principais atividades que você vai desenvolver, né, que você pode desenvolver quando você estiver estagiando, isso também já está preenchido. Vamos passar lá para a cláusula 8. Na cláusula 8, tá, você vai ter que colocar o nome da pessoa responsável pelo acompanhamento do estágio na escola e o cargo dessa pessoa. Então aqui pode ser o nome do professor que vai acompanhar você no estágio, então o nome do profissional, do professor e o cargo. Ou pode ser o nome da pessoa, né, e o cargo da pessoa que vai assinar o termo de compromisso de estágio. Ou é, né, o nome da pessoa que vai assinar o termo de compromisso de estágio e o cargo dela, e ou do professor. Normalmente a gente acaba tendo dificuldade de identificar o nome do professor, né, porque a gente ainda não está dentro da escola, então eu sugiro aí colocar o nome e o cargo da pessoa que vai fazer aí a assinatura do documento. Tá? O que é importante, gente, que vocês precisam ficar atentos, é que todas essas informações que eu estou passando para você, né, as informações da escola, do nome da pessoa que vai assinar, as suas informações, né, a data de o horário que você vai fazer de estágio na escola, data de início e término, e o campo aqui, né, do nome da pessoa que vai, aqui na cláusula 8, que vai acompanhar você no estágio, né, e o cargo dessa pessoa, todas essas informações precisam estar preenchidas, né. Então você precisa preencher essas informações, porque senão o núcleo de estágio não vai assinar o termo, né. Então todas essas informações então devem ser preenchidas. Para agilizar o processo, né, e não cair em exigência, é importante que você preencha todas essas informações. Não pode deixar essas informações em branco ou faltando, porque senão o núcleo de estágio vai te retornar e pedir que você preencha o documento, né, apresente o documento, né, totalmente preenchido. Depois que você preencheu, né, você vai colocar aqui a data, né, de assinatura dos documentos, e aí aqui na unidade concedente, a escola vai assinar. Então aqui, né, esse documento que eu falei, ele precisa ser assinado pelas 3 partes: escola, faculdade e aluno, que é o estagiário. Então aqui na unidade concedente, a escola vai assinar.
tá? No campo faculdade Unileia, quem vai assinar é o núcleo de estágio. E no campo estagiário, você vai a fazer a assinatura, né. Então, quem for usar o termo de compromisso de estágio da faculdade, esse é o procedimento, tá. Então você vai preencher todas as informações, a escola vai assinar, você vai assinar, e aí depois que esse documento estiver assinado por você e pela escola, totalmente preenchido, você vai seguir aquelas orientações eu já apresentei, né, sobre, o preenchimento do documento, né, qual é o procedimento aí para obter a assinatura, né, que eu já apresentei aqui anteriormente, ok? Então, a ideia desse vídeo é que vocês possam ter aí umas orientações para facilitar esse processo, né, de assinatura, do documento, né, do termo de compromisso de estágio. Lembrando sempre que você só pode iniciar o estágio depois do termo de compromisso formalizado com as 3 assinaturas, porque isso pode acarretar uma série de problemas aí para a escola onde você está realizando o estágio, ou até para você mesmo, tá. Se vocês precisarem aí de apoio no preenchimento do documento, vocês podem, né, me procurar lá no item "Tirar dúvidas" ou, né, me procurar aí no plantão de estágio, né, as informações sobre o plantão de estágio, o link de acesso, está disponível lá no item quadro de avisos da disciplina de estágio, ok? Então, espero que essas informações tenham ajudado vocês aí, né, nessa etapa do estágio, tá bom? Forte abraço, pessoal, e até aí o próximo vídeo.